Desde a Grécia clássica, a oposição entre razão e emoção dominou o pensamento filosófico. Por esse paradigma, a razão deve dominar as paixões ou emoções. Mais tarde, no século XVII, o filósofo holandês Baruch de Spinoza traz uma nova visão sobre o problema. Para Spinoza, a razão não está em oposição aos afetos ou às paixões. A razão, na verdade, pode transformar os afetos do indivíduo para que ele possa manter uma relação mais própria, genuína com suas emoções. Também o surgimento da psicanálise contribuiu para novas interpretações do problema da razão em relação aos afetos. Freud e seus sucessores, dentre os quais Winnicott, destacaram a importância da relação harmônica entre razão e emoção para o surgimento de um ser humano plenamente integrado. Para falar desse assunto, o Café Filosófico traz hoje o filósofo e psicanalista André Martins, com o tema Os Afetos em Spinoza e Winnicott. Esse programa faz parte do módulo A Psicanálise e os Novos Referentes da Subjetividade, que tem a curadoria de Jurandir Freire Costa. Fique agora com mais um Café Filosófico. Então, para começar, eu vou começar com Spinoza, né, que vai ser o nosso primeiro instrumento para seguir o nosso raciocínio. E o Spinoza, ele, diferentemente dos filósofos da época e até dos filósofos posteriores, né, ele inaugura um tipo de novo paradigma para se pensar os afetos. Porque até então, inclusive em Descartes, que é um contemporâneo de Spinoza, os afetos sempre foram vistos como paixões e essas paixões como opostas à razão. Né? Quer dizer, então, numa herança platônica do mundo inteligível separado do mundo sensível, né? O Descartes, por exemplo, mas vários outros filósofos, os filósofos em geral, eles pensavam sempre que a razão iria trazer solução para as paixões sendo da ordem da corporeidade e das emoções, e a razão não, quer dizer, como pertencendo a uma ordem do inteligível. O Spinoza, voltando a ele, foi o primeiro filósofo a propor um recorte diferente para a compreensão das nossas emoções, e ele lançou esse conceito do afeto. E ele distinguiu afetos ativos de afetos passivos. Quando nós somos causa inadequada dos nossos afetos, esses afetos são passivos. Quando nós somos causa adequada dos nossos afetos, os afetos são ativos. Essa causa adequada está significando que, quando os afetos eles vêm de nós mesmos, esses afetos são ativos. Quando a potência do afeto é determinada não por nós mesmos, mas por causas externas, por coisas que nos chegam, então o afeto resultante vai ser um afeto passivo. Mesmo quando a potência do nosso afeto vem de fora e não de nós mesmos, nós somos causa parcial desse afeto. Porque se a gente não fosse causa de modo algum, as impressões que nos chegam não iam ter nenhum eco dentro da gente, quer dizer, então a gente simplesmente ia ficar indiferente ao que nos aconteceu, ao invés de, como no caso do afeto passivo, a gente ser levado a agir reativamente. Então, digamos, eu vou fazer alguma coisa, não porque aquela coisa me realiza, ou porque eu desejo fazer aquela coisa, quer dizer, esse desejo ele vai estar vinculado, vai ser dependente de algum valor externo, e aí eu tenho essa ação, não por mim ou porque aquilo aumenta a minha potência de agir, mas sim porque eu estou respondendo reativamente a algum estímulo, alguma provocação, alguma rivalidade, alguma competição, etc., externo. Bom, e no caso do afeto ativo, o que acontece é uma transformação, um processamento do que me chega a meu favor, quer dizer, de uma maneira muito própria, de uma maneira autêntica, se a gente quiser usar o termo. Ou seja, o que antes era visto como paixões, ou seja, todos os afetos eram vistos sempre como passivos,
o Spinoza diz que não, existem afetos que são passivos, que são as paixões, e afetos que são ativos, né? E que é essa distinção que vai determinar, quer dizer, se um afeto, aí já é a definição dele, abaixa a nossa potência de agir ou aumenta a nossa potência de agir. Bom, outro ponto dentro disso, né, quer dizer, o que o Spinoza está dizendo é que nós só vivemos e só pensamos e só agimos a partir de afetos. Ao contrário de seus contemporâneos, Spinoza não considera as paixões um erro, nem tampouco as associa a uma animalidade do homem, que se contraporia à sua razão. Para ele, em meio às afecções, o homem poderá conhecer a si próprio nas relações, isto é, poderá conhecer seus afetos, voltando a seu favor o acaso e o inevitável, de modo a aumentar a sua potência de agir. A servidão, para Spinoza, não consiste no domínio das paixões corporais sobre o intelecto, mas em um homem se afetar por causa que não são internas. O homem estar sob a autoridade de si próprio e não do acaso. Quer dizer, então, para este filósofo, que nossas afecções passam a encontrar em nós sua causa adequada, isto é, passam a serem determinadas por nós. A razão, ela vai ser pensada não mais como uma instância distinta dos afetos, mas como um gênero de conhecimento, um modo de conhecimento, de condução da nossa compreensão do mundo, que vai permitir ou favorecer a que a gente possa transformar afetos passivos em afetos ativos. Então, a razão Spinoza vai ser uma razão que não se separa mais da vida, dos afetos, do corpo, da corporeidade, mas sim uma razão imersa no mundo sensível, imersa no único mundo, né, que existe, como uma auxiliar dos nossos afetos. Os nossos afetos são ativos quando nós somos criadores, quando a gente está criando, né, as nossas próprias ações. Só que esse criar é um criar bem específico, né, conceitual, que o Winnicott vai tentar mostrar para a gente do que se trata, para a gente distinguir, enfim, de uma compreensão comum do que seja o criar, né? Ele vai falar desse criar a partir da teoria dele da maternagem, né, ou do desenvolvimento, da maturação emocional do bebê. Então ele vai mostrar para a gente, quer dizer, a ideia dele é que o bebê ele nasce, ele não tem ainda noção de que ele é uma coisa, que a mãe é outra coisa, que existem outros objetos e o mundo. E ele simplesmente tem fome, tem sede, tem cólica, né? Tem, enfim, muitas coisas. E ele tem a motilidade, né? Os movimentos musculares. E, portanto, os gestos dele são gestos espontâneos. Gesto espontâneo, então, vai se transformar num conceito em Winnicott, que vai significar, já no bebê e daí em diante, essa ideia da criação. Ou seja, o bebê ele se expande com um gesto espontâneo e essa é a criação dele. Bom, ele se expande para um ambiente que ele ainda não sabe que existe enquanto ambiente. Se esse ambiente não é nem invasivo nem ausente, e esse gesto espontâneo, digamos, é acolhido por um ambiente que não é nem invasivo nem ausente e o bebê ganha confiança em si mesmo. Então, ganhando confiança em si mesmo, ele se sente criativo. Quer dizer, ele se sente... As ações dele partem de um centro, digamos. Ele age. O oposto disso seria pensar o ambiente, antes de mais nada, é a mãe, tanto que o Winnicott vai dizer mãe hífen ambiente, né, a mãe ambiente, um ambiente que seja invasivo, que não permita esse gesto espontâneo do bebê, que o tolha, né? Ou um ambiente ausente. Esse ambiente invasivo ou ausente, ele vai fazer com que o bebê passe a reagir ao invés de agir. Então, quer dizer, é um conceito psicanalítico bem spinozista, né, e nietzschiano também, né? Quer dizer, ele passa a reagir e não a agir, ou seja, as ações dele vão estar submetidas ao ambiente. Antes de agir espontaneamente, ao invés de ter espontaneidade, ele vai primeiro se sentir acuado
e é como se, né, ele pensasse, quer dizer, de algum modo ele está pensando, pensasse assim, posso agir ou não posso agir? Ou seja, para o bebê já vai se desenvolver um padrão de que existe um certo e um errado externo a ele. Aí é aquela ideia da causa externa, né? Quer dizer, então ele vai agir já pensando, posso ou não posso? Posso sentir sede? Posso sentir fome? E isso é perceptível, né? Quando a criança começa a estar uma criancinha um pouquinho maior, né? Se ela, de algum modo, né, se sentiu muito tolhida quando era bem bebezinha, ela vai ter um tipo de comportamento mais ou menos nesse sentido, que é como se ela tivesse responsável pelos pais, né? Não, eu não posso dar trabalho à minha mãe, vou ficar com fome, mas não posso dar trabalho à minha mãe, né? Porque ela perdeu essa espontaneidade, porque ela está, digamos, acuada, pensando, eu tenho que saber primeiro se o que eu quero é permitido ou não é permitido, é bom ou é ruim, né? E o gesto espontâneo não se dá mais. Esse gesto espontâneo, portanto, é da ordem da criação, em termos do Spinoza, dos afetos ativos e da causa interna adequada. Por outro lado, o padrão, né, ou a matriz, enfim, das ações acuadas seriam um padrão ligado a essa dificuldade em ser espontâneo, em criar, e, portanto, a essa submissão em relação ao ambiente e, portanto, ela estaria gerando afetos passivos a partir dessa não espontaneidade. Bom, então essa é a ideia da criação em Winnicott. O Winnicott, quando ele vai analisar a religião, ele já vai utilizar essa compreensão na análise dele da religião. E ele vai dizer justamente que existem duas relações com a religião. Uma é aquela em que a pessoa ela recria o seu Deus, ela recria a sua religião e, portanto, aquilo passa a ser uma invenção dela. É um fruto de um gesto espontâneo, ela está recriando o mundo ao seu modo e, portanto, o grau de atividade está sendo muito maior, muito forte, né? E que o outro modelo, quer dizer, o outro padrão seria de uma religião onde a pessoa não está criando o Deus, a religião, nem nada, ele está se submetendo a esse certo ou errado, a essa verdade externa e, a partir disso, está se submetendo a essa moral e se esforçando para seguir o que é considerado certo ou errado, bom ou mal, né? O que vai contra a sua própria espontaneidade, a sua própria criação e, portanto, contra o seu próprio ser, a sua própria expansão, o seu próprio aumento da potência de agir, que é o termo que o Spinoza vai usar, né? Então, quer dizer, essa relação com a religião, ela seria, mais do que a outra, geradora de afetos passivos, né? Sobre a sua própria experiência religiosa, Winnicott afirmou: sempre me alegrei de que minha educação religiosa tenha sido tal que me permitisse poder distanciar-me da religião. E o Spinoza também é um grande crítico da religião. Ele, inclusive, foi excomungado, né? Perseguido por todos os tipos de religião. Tomou uma facada nas costas, né? Até por conta disso. Não costurou o casaco, isso é anedota, né? Só assim, para a gente entrar um pouco no clima, não costurou o casaco onde ele tomou a facada. E as pessoas perguntavam, por que você não costurou, não costura o seu casaco? Ele dizia, para mostrar o quanto é perigoso pensar. Bom, e a crítica do Spinoza à religião, a gente pode resumir ela, que é uma crítica à superstição, né? Quer dizer, então ele criticava a religião no sentido de que o homem teria feito um Deus à sua imagem e semelhança, né? No sentido de que as coisas no mundo elas existem porque existem na imanência da existência e o homem encontra utilidade nas coisas, né? Então ele encontra alimentos, ele encontra utilidade em várias coisas e achou por isso, como as coisas lhe eram úteis, que alguém deveria ter criado essas coisas para servir ao homem e que o homem, portanto, deveria prestar honra a esse grande Criador, que, portanto, teria criado o homem para lhe honrar, enfim. E que esse Deus, né, ele existiria, portanto, para premiar ou para punir os homens
de acordo com o fato dos homens estarem lhe prestando serviço ou não, né? Então, a crítica do Spinoza, quer dizer, que esse Deus criado à imagem e semelhança do homem era um Deus antropomórfico, né? E que Deus não deveria ter essa mesma mesquinharia dos homens, né? De exigir que lhe prestem culto, que lhes agradeça, que a gente agradeça a Ele, né? Pelo que Ele nos dá, etc. Bom, e dentro disso, outra crítica que ele faz é que, portanto, esse Deus, né, e essa religião, eles estariam servindo para explicar tudo aquilo que o homem não explicaria, né? Então, as coisas que o homem não encontrava explicação no mundo e, sobretudo, mais uma vez, o sofrimento humano, as angústias, o mal, né? E que isso seriam desígnios de Deus, isso viria de uma vontade caprichosa, né, de Deus, e que o homem não entendia a razão, mas que alguma razão existia. O termo que o Spinoza diz é forte, né? Ele diz assim, esse Deus antropomórfico, né, asilo da ignorância, né? Quer dizer, quando a gente ignorava, encontrava asilo, né, em Deus, porque ele estava explicando tudo o que a gente não podia explicar. E até esses autores que fazem tanta crítica à religião enquanto uma religião instituída, enquanto uma religião associada à moral, enquanto uma religião associada inclusive ao poder, né, assim, bem humano, demasiadamente humano, né, que eles falam de uma religiosidade que é de outra ordem. E, portanto, quer dizer, a religião, eu diria, ou a gente poderia pensar junto, que ela nos serve, usando o termo do Spinoza, para aumentar nossa potência de agir, né, por exemplo, no sentido em que, nos momentos em que a gente está muito angustiado, se sentindo muito sozinho, ou, para usar o termo que o Freud usa, sentindo um desamparo muito grande, né? Esse sentimento religioso, ele pode nos servir de um conforto, de uma força que a gente busca e que, portanto, é muito útil e que aumenta a nossa potência de agir, sobretudo, sempre, né? Mas sobretudo em momentos de um desamparo maior, ou momento particular de angústia. No próximo bloco, o filósofo e psicanalista André Martins continua a falar da religião e de como ela pode ser entendida como solução mágica para os problemas afetivos. Até já. Quanto menos compreendemos nossos afetos, maiores são nossas dificuldades em dar a eles uma expressão adequada. Compreender nossos afetos é o primeiro passo para que possamos lidar com eles e transformá-los em nosso benefício. Mas na busca por alívio para o sofrimento afetivo, muitas vezes nos entregamos a soluções mágicas que não passam pela compreensão dos afetos. Tanto a religião como a medicina podem exercer esse papel em nossa cultura, oferecendo soluções prontas para os problemas afetivos, que agem apenas como paliativo, sem levar a uma compreensão verdadeira dos nossos afetos. É sobre isso que o filósofo e psicanalista André Martins fala agora. Em que sentido a religião poderia levar esse rótulo que eu estou trazendo, né, de solução mágica? No sentido, primeiro, da primeira crítica à religião que esses autores fazem, né? Então, a religião, enquanto superstição, ou enquanto um conforto, ela estaria vindo de fora, né? Então, voltando ao que a gente viu no início com o Spinoza, né, ela seria uma causa externa, né? Bom, então, quer dizer, esse seria o primeiro ponto que faria a gente pensar nessa crítica que eu estou propondo, né, de que, mesmo quando ela nos reconforta, ela pode
em grande parte das vezes, certamente não em todas, mas ela pode funcionar para a gente enquanto causa externa, ou seja, parcial, né, ou seja, geradora de um relativo aumento de potência de agir, porém geradora também de afetos passivos. Então é nesse sentido que ela pode funcionar como uma solução mágica. Em que sentido? De que ela pode nos trazer um reconforto, mas que, no entanto, esse reconforto, ele, nesse exemplo, né, ele não estaria fazendo com que a gente trouxesse de dentro da gente uma compreensão, aí vem o termo principal, né, da noite, assim, dos afetos, né? Quer dizer, se eu estou triste, se eu estou deprimido, se eu estou me sentindo desamparado, né, é porque, de alguma forma, os meus afetos estão sendo passivos. E esses afetos passivos, eles podem ser reconfortados, o que é muito bom, né? Porém, se eu não conseguir compreender qual é o jogo afetivo que está gerando esses afetos passivos, quer dizer, por quê, quais são as causas afetivas que estão me levando a ficar deprimido ou triste, etc., né? Esse reconforto que a religião pode trazer, ele pode inclusive ser muito bom, né? Ele pode aumentar minha potência de agir, mas de algum modo a ideia é que ele ainda seria um paliativo, né? Quer dizer, um paliativo, repetindo, muito bem-vindo, né, em vários momentos, porém um paliativo nesse sentido, de continuar sendo, ao ser uma causa externa, né, continuar sendo algo que não permite ou que desvia a minha atenção do fato de que eu estou gerando afetos passivos, né? O fato de que eu estou gerando afetos passivos. Então, a ideia é assim, quer dizer, mesmo quando eu aumento a minha potência de agir a partir não só da religião, a mais supersticiosa, se a gente quiser usar o termo, porém, mesmo enquanto esse sentimento religioso, que eu analisei, enfim, se a gente o tomar como só positivo, ele poderia trazer esse aspecto negativo de desviar a nossa atenção para uma elaboração dos nossos afetos. E, portanto, quer dizer, algo como a religião instituída, ou mesmo um sentimento religioso, por mais que nos dê um gás momentâneo, pode ter como consequência, ou como, digamos, efeito colateral, não chamar atenção para o fato de que, além disso, seria interessante eu estar compreendendo os meus afetos, né? Compreendendo por que aquilo que deixaria, digamos, qualquer pessoa triste, especificamente me deixou triste, né? Quer dizer, então, assim, como tentar reagir ao que nos chega ou às nossas dificuldades psíquicas, né, de modo mais duradouro, no sentido de modo a que seja uma conquista minha, a que eu possa, a partir das coisas que me chegam, fazer essa elaboração interna. Né? E essa elaboração interna, portanto, que é o que faria com que eu passasse a ser causa adequada das minhas ações, dos meus sentimentos, dos meus afetos. Então, agora a gente passa para o segundo e último ponto, né, da análise, que seriam o que a gente pode chamar de tecnologias medicamentosas que estão tão em voga hoje em dia na nossa contemporaneidade e que se fazem ver, sobretudo, na questão da biotecnologia, mas também na questão dos fármacos, né, dos remédios, e que a gente vai tentar ver também como um outro tipo de solução mágica. Né? Essas biotecnologias, essas tecnologias medicamentosas, elas aparecem sobretudo na mídia, na televisão e em revistas de informação. Não vou citar nomes, né, mas cada um deve ter em mente que dá sempre primeira página, né? Assim, surgiu o novo antidepressivo, né, que é a pílula da felicidade, que vai trazer a felicidade, acabar com todas as dores, todos os males do ser humano, né? Ou então, a gente vai analisar talvez mais os antidepressivos, mas de uma forma geral, uma tal cirurgia que vai corrigir um tal problema, ou mesmo a ideia de uma engenharia genética, né? Quer dizer, a partir de agora todo mundo vai poder se alimentar muito mal, como se isso fosse uma grande vantagem, né?
Ao se alimentar mal, mesmo que isso abaixe a nossa potência de agir, não faz mal, porque depois a gente faz uma mudança genética qualquer, ou uma cirurgia, ou toma algum comprimido, e a doença que seria gerada por aquilo não é mais gerada, ou é corrigida, enfim. Quer dizer, então, outra coisa também, nessas mesmas revistas sempre aparece assim, você pode ser, eu estou lembrando de uma reportagem, não é mentira, talvez até alguém aqui tenha lido, você pode ser um psicopata também, né? Quer dizer, é sempre uma coisa assim, bem para chamar atenção, aí vem assim, aquele quadro de sintomas, né? Aí no final um questionáriozinho, aí depois tem a resposta para você saber se é ou não é um psicopata, né? Ou se é ou não é um compulsivo, e aí vem como se fosse um cardápio de doenças, né? Que a gente acaba se sentindo assim, um consumista das doenças, né? Poxa, qual será a minha? Né? E aí vê lá, bipolar, aí entrevistam um bipolar, botam a foto do bipolar, aí ele contando lá como é que é a experiência dele, ou então você é um deprimido, ou não é uma depressão, né? É só um baixo astral, e aí começam aquelas diferenciações, e depois diz assim, uma lista de sintomas e o remédio correspondente, é claro, né? Sempre o remédio correspondente ou a cirurgia correspondente. Bom, estou tentando assim ilustrar com o que me vem à mente para vocês entrarem no clima do que eu estou criticando, né? Mas os exemplos são inúmeros, né? São ligados também a medicina ligada à estética e não tanto à saúde. Essa ligação estética, às vezes também vem a questão da obesidade, vem muita coisa nesse bojo, sempre de uma forma assim, pílulas da felicidade, pílulas do emagrecimento, pílulas para isso, pílulas para aquilo, ou remédios, procedimentos médicos, etc. E a questão principal, todos sempre apresentados como milagrosos, né? Quer dizer, sempre apresentados, ainda que em alguma nota de pé de página esteja dizendo que não é bem assim, é apresentado não é bem assim da seguinte forma, né? Quando não dá certo, talvez não foi receitado o bom remédio, né? Ou aquele paciente era sensível àquilo, ou para aquele paciente não deu certo. Em outras palavras, a culpa é do paciente, não é nunca da medicina. Então, é um pouco assim, você continua testando, continua tentando que você vai achar o seu remédio, né? Você vai achar a sua cirurgia ou a sua intervenção, o seu exame, que vai deixar você perfeito, refeito, feliz. Quer dizer, então, sempre com esse cunho de milagre, por um lado, e, por outro lado, também com uma carga simbólica de consumo muito forte, né? A tal ponto que, no consultório, a gente vê pacientes que querem consumir isso tudo, né? Um pouco assim, poxa, se todo mundo toma remédio, por que eu não tomo? Um pouco uma virada assim, da psiquiatria, né? Antes era coisa de doido, hoje em dia não, ao contrário, dá status, né? Poxa, eu quero ter um psiquiatra também, né? Se todo mundo tem esse cuidado, né? Passa a ser assim como se fosse um carinho, né? Não, eu posso me dar este prazer, né? Algo mais ou menos dessa ordem, né? Bom, e essa ideia de solução mágica, né? Ela entra no sentido de que eu não estou, né, de modo algum, dizendo que medicamentos ou intervenções cirúrgicas ou o que for, ou procedimentos, sejam quais forem, ou exames, não têm a sua utilidade, né? A questão é que existem mais dois aspectos. Um, esse caráter de valor de consumo, né, bem de consumo e valor associado, né? E dois, quer dizer, que junto com isso existe essa ideia da solução mágica, do milagre, que, mais uma vez, voltando à nossa análise, funciona como causa externa. Quer dizer, ao invés de eu tentar entender o porquê, qual é o jogo afetivo, quais são as forças, essa teia afetiva que está me fazendo, né, me sentir mal, me sentir deprimido, ter as minhas angústias, né, eu tomo um remédio. Tá? Aí eu vou me sentir melhor,
né? Só que esse me sentir melhor, ele vai ser, mais uma vez, vai ter um caráter paliativo muito grande, porque eu não estou resolvendo essa causa afetiva. Então a gente volta para a ideia do afeto. Essa causa afetiva, essas causas afetivas, ou esse emaranhado afetivo, que de alguma maneira vai estar renovando, né, e alimentando o mal-estar, né? Bom, então, quer dizer, é claro, em casos mais graves, situações mais graves, os medicamentos são necessários até para que a pessoa possa começar a elaborar os seus afetos, né? Mas seja num caso ou em outro, quer dizer, a crítica ela é forte, ela visa esse caráter consumista, de um valor positivo para isso e, sobretudo, esse fato de que esse consumo ele aparece como uma solução mágica. Então a ideia é que seja a religião da maneira mais supersticiosa, ou tradicional, ou instituída, seja até mesmo o sentimento religioso, que é muito bom, né? Seja os medicamentos, né? Seja quando eles são bem, digamos, úteis, seja quando não são tão úteis assim, eles estão servindo, ou eles podem servir como soluções mágicas, no sentido mesmo de ser mágico, né? Quer dizer, ao invés de eu pensar na minha vida, nos meus afetos, em como que eu posso me afetar melhor diante do mundo, da vida, das dificuldades, das vicissitudes da vida, das minhas dificuldades psíquicas ou dos acontecimentos que me chegam e que estão me fazendo de algum modo sofrer, etc, etc. Não, eu pego a varinha de condão e plum, vou à igreja, ou faço uma oração, ou um mantra, ou penso nas forças cósmicas, né? Ou tomo um medicamento, ou faço as duas coisas, né? Porque no fim das contas, essas soluções mágicas é como se elas estivessem dizendo assim, ó, medicina, né, e biotecnologia para o físico e religião para o espiritual. Perceberam que o afetivo não passou por aí, né? Quer dizer, então, a gente pode, seja do lado físico, seja do espiritual, dessa forma dicotômica, tomar esses dois como causas externas dos nossos afetos, que vão continuar sendo passivos, por mais que tanto um quanto o outro possam, o que é muito bom, ou pelo menos, quer dizer, serve para alguma coisa, né? Tem um aspecto positivo, nos trazer alento, nos trazer reconforto, nos ajudar em situações mais críticas, ou mesmo em situações menos críticas. Mas o que a gente vê justamente é que quando esses dois pilares são os únicos, quando, ou além deles, ou sem eles, não há essa elaboração psíquica dos nossos próprios afetos, né, é que, se a gente for pensar, por exemplo, na depressão, né, ela fica como que rondando, né? Fica sempre assim uma ameaça e sempre justamente aquele senso comum contemporâneo de que não, que o seu remédio não foi o bom, né? Por mais que ele seja bom, ainda não foi aquele que vai transformar tudo, como se não fosse preciso ver a minha parte, não em termos de responsabilidade, não é essa a ideia, nenhum moralismo, a minha parte no sentido de o que em mim, nos meus afetos, está acontecendo, está não sendo elaborado e que poderia estar sendo compreendido de maneira a que, com as ajudas externas que fossem, eu possa recriar a mim mesmo e os meus afetos. Bom, por último, eu vou usar mais uma compreensão do Winnicott, que eu acho que vai ilustrar mais ainda essa ideia, já pensando tanto na religião quanto nos psicofármacos e nos fármacos em geral, que é um conceito bem psicanalítico, né? De neurose, aliás, que é ligado à neurose, mas enfim, o conceito winnicottiano de defesa maníaca. O termo é assustador, né? Mas vamos entender o que o Winnicott está dizendo. A gente pode pensar só a defesa psíquica, talvez fique melhor, né? Defesa psíquica, bom, tecnicamente é defesa maníaca, mas defesa psíquica, né? Que o Winnicott ele vai tentar mostrar, né, que as defesas psíquicas, né, a gente lança a mão delas para se defender da realidade interna junto à realidade externa. Então, curiosamente, eu acho que é uma ideia nova, né, diferente, assim, porque curiosamente ele vai dizer assim que a defesa, tudo bem, é uma defesa contra a hostilidade do ambiente, ela está ligada àquela dificuldade inicial, né,
da primeira infância, né? Porém, ela se faz como uma defesa contra, um anteparo contra a nossa realidade interna e é, portanto, o termo que ele vai usar é uma fuga para a realidade externa. Quer dizer, eu fujo em direção à realidade externa, fugindo da realidade interna. As minhas dificuldades, as minhas angústias, eu vou me proteger dele me sentindo muito bem, e esse me sentir muito bem, né, ele vai ser levado de uma maneira em que esse me sentir muito bem, ele vai se dar graças às associações, ou melhor, ligando ao que a gente viu do Spinoza, a submissão ao ambiente externo, né? Quer dizer, então, eu vou me associar, por exemplo, ao que a sociedade apresenta como sendo valoravelmente positivo. Um valor que a sociedade apresenta como bom. Eu me associo a esse valor para me sentir bem, só que esse me sentir bem vem de uma causa externa. Acaba sendo como se fosse uma partilha do sofrimento e uma partilha de uma solução mágica que, no fundo, soluciona muito pouco. Então, é como se fosse assim, um pouco assim, brincando, me engana que eu gosto, né? Quer dizer, no fundo as pessoas sabem que é mídia, que é propaganda, que não é bem assim, mas fazer o quê? Justamente se eu estou com uma angústia interna e não entendi ainda ou não compreendi de uma forma viva que é possível eu recriar esse mundo enquanto meu mundo, né? Que é possível ter afetos ativos. Então, o engajamento em formas coletivas de, por um lado, padecimento, por outro lado, de expiação desse padecimento, acaba sendo um consolo, com o seu lado positivo de consolo, mas que é assumidamente uma causa externa. Então, eu me associo a um sofrimento coletivo, me sinto inserido na sociedade, porque estou partilhando desse sofrimento, e, ao mesmo tempo, me associo também às formas que a sociedade oferece de tamponamento, né, de defesa coletiva contra essa própria angústia interna, né? Quer dizer, eu acho que aí fica clara a ideia de uma defesa da realidade interna e uma fuga na realidade externa. Quer dizer, eu fujo para a realidade externa, né, por exemplo, partilhando do fato de que todos ou muita gente consome psicofármacos, ou todos ou muita gente consome tal ou tal objeto de consumo da medicina, das tecnologias médicas ou da biotecnologia, ou, né, de formas religiosas, né, seja de crenças, sejam outras, que são socialmente autorizadas e legitimadas como um cano de escape, né, para esse sofrimento interno. Bom, então, a ideia, né, é pensar que o problema disso, apesar dos pontos positivos e do serviço positivo que isso pode trazer, né, é que isso não está chamando atenção para os nossos afetos internos, que podem ser melhor elaborados, melhor compreendidos, né, para além dessa dicotomia físico de um lado, espiritual do outro, né, de maneira que a gente possa ser mais criativo e nesse sentido do gesto espontâneo winnicottiano e criar nós próprios nossos sentimentos, né? Daqui a pouco, o filósofo e psicanalista André Martins volta respondendo às perguntas da plateia do Café Filosófico. Os afetos em Spinoza e Winnicott. Esse é o tema do programa de hoje. Até já. Agora, André Martins continua sua discussão sobre os afetos em Spinoza e Winnicott, com a participação da plateia do Café Filosófico.
me chamou muita atenção a discussão que você fez a respeito da medicação como uso de uma fórmula mágica. Isso, pelo que eu entendi da sua exposição, que foi muito boa, mantém o afeto passivo, né? Contribui para que se mantenha um afeto passivo. Por curiosidade, eu procurei o CID-10, né, que é o Cadastro Internacional das Doenças, e eu me deparei com 99 tipos de patologias mentais, todas elas divididas em vários subtipos. E eu acho que existe, né, assim, ao meu ver, né, de muitos teóricos também, né, não foi eu que inventei isso, uma patologização dos afetos. Mas eu acho que isso se deu, de alguma forma, e está historicamente construído. Né? E eu fiquei pensando, né, como em meio a essa cultura que já está introjetada, você fortalecer a manutenção de afetos ativos, né, de uma forma não científica. Porque quando eu fiquei tentando responder essa pergunta, eu pensei, bom, talvez as pessoas, de uma forma, procurar um processo psicoterápico, né, seja uma forma de elaborar essas sensações internas, né, esses afetos confusos, né, internamente, ser elaborados, porém não deixa de ser uma resposta científica, né, visto que a psicologia, a psicanálise, também é uma construção racional. O que se vê cada vez mais, o Cid foi um ótimo exemplo, né, é que existe dentro dessa voga da psiquiatria, né, uma psiquiatria para todos, digamos, né, uma ênfase dada no sintoma. Só que, filosoficamente e mesmo psicanaliticamente, a gente pode entender assim, somos seres humanos, né, unos, então a gente sofre, né, tem nossas dificuldades, cada um tem sua dificuldade psíquica, né, suas dificuldades psíquicas, e o sintoma nada mais é do que o quê? Quer dizer, o sintoma ele está expressando uma dificuldade de eu ter afetos ativos. Né? Quando o diagnóstico faz uma lista de sintomas e coloca um rótulo de uma doença, né, ele está dizendo justamente o quê? Associando a doença ao sintoma e colocando como solução da doença o fim do sintoma. Então, ele não está agindo na causa psíquica, ele não está agindo no sofrimento, ele está agindo no resultado da falta da potência de agir, da falta de aumento da potência de agir, da dificuldade em se ter afetos ativos, em se ser criador, né, em recriar o mundo à sua maneira, em poder se expressar de modo espontâneo. Então, a psiquiatria está toda calcada nessa listagem de sintomas e na abolição do sintoma. Ponto final. Então, o que eu estou dizendo em relação às medicações, né, aos psicofármacos, não é que eles não têm sua utilidade. Repito, né? Em casos graves, isso fica explícito. Né? Uma pessoa deprimida, num certo grau de depressão, né, ela não está em condição de elaborar afeto nenhum. Então, ela precisa primeiro ser medicada para depois conseguir ter condições de elaborar o que quer que seja. A mesma coisa, uma pessoa com algum problema psicótico, seja ele qual for, ela inicialmente não está em condição de elaborar, ou pelo menos nos momentos de crise maior, elaborar nenhum afeto. Então, ela precisa se medicar. Mas, em pouco tempo, mesmo os psicóticos, eles elaboram, e elaboram bem também, como qualquer pessoa. Né? Quer dizer, então, a medicação ela tem sua função. O problema, mais uma vez, é parar por aí, quer dizer, é acreditar que a meta, o objetivo é retirar sintoma. Porque o sintoma, a princípio, ele está servindo como uma expressão de uma falta de expressão pessoal, de uma falta de realização. Então, se você aniquila ele, você não está fazendo com que a pessoa se expresse. Né? Então, você está fazendo só com que ela se inebrie. Você está drogando ela, no sentido literal do termo. Né? Você está dopando, quer dizer, e ponto final. Quer dizer, você está criando nela uma defesa maníaca. Né? O bem-estar que ela vai sentir vai ser um bem-estar de uma defesa psíquica. Eu me sinto muito bem. Acabou. Só que por trás o sofrimento continua. E quem trata, né, de deprimidos e psicóticos sabe disso, que o sofrimento continua. O problema dessa racionalidade, que tem até o termo dessa racionalidade médica contemporânea, né, é que ela é uma racionalidade médica justamente que está funcionando, usando o nosso termo, como causa externa. Ela está reforçando essa defesa psíquica. Quando você fala das psicoterapias, e aí eu vou deixar assim de forma bem ampla, né, elas tendem, de uma maneira ou de outra, a fazer uma elaboração que não reforça essa defesa psíquica, ou pelo menos essa é a intenção, e eu acho que é bem sucedida em grande parte das vezes.
né? Inclusive, enquanto psicanalista, quer dizer, a minha experiência é de que isso é muito bem sucedido. Claro que nunca dá para generalizar, né? A psicanálise foi e continua sendo, né, usada de várias maneiras, ou servindo, né, como uma nova religião, ou até gerando mais dependência em alguns casos. Bom, mas não é sempre assim. No caso, eu estou citando, né, e não só a psicanálise, como psicoterapias em geral, nesse aspecto positivo e bem-sucedido, que não é raro, né, de reforço da força do próprio indivíduo. E, de modo geral, quer dizer, embora, claro, essa fala que eu esteja fazendo é uma fala extremamente favorável às psicoterapias, quer dizer, a elaboração afetiva ela pode se dar individualmente também, né? É claro que, de uma maneira ou de outra, eu acho que a gente vai sempre ter os nossos pontos cegos, né? Quer dizer, a filosofia é um instrumento de grande ajuda nisso, ou mesmo pensar de uma forma geral, né? E, quando a gente tem pontos cegos, é bom buscar uma ajudazinha, né? Como você definiria, então, claro que você falou o tempo todo sobre isso, mas como você definiria, então, o sujeito Claro. em Spinoza e em Isso. Winnicott? Perfeito. Primeiro, a gente se faz, todo mundo, queiramos ou não, a partir de identificações. Então, identificação com a mãe, identificação com o pai, identificação com as figuras paternas, paternais, maternas, enfim, e com outras figuras, identificação com figuras da sociedade. E essas identificações, elas são necessárias, porque a gente se constitui um pouco por antropofagia, né? Quer dizer, porque se identifica com uma coisa e com outra, e de um modo geral, essa identificação faz parte desse sentimento de comunhão com o mundo e com os outros, é o que permite eu me identificar, portanto, me sentir próximo e partilhando noções comuns e sentimentos comuns com todas as pessoas, né? Então, eu me formo por identificação de um modo ou do outro. Só que eu me formar por identificação, isso pode se dar na minha vida de duas formas. Mais uma vez, em cada um de nós, as duas estão presentes, mais de uma, mais de outra, menos de uma, menos de outra, mas basicamente de duas formas. Uma é que essas identificações, elas me fazem por uma colagem onde eu me submeto ao externo. E a outra, o que me chega, se submete a mim, quer dizer, onde se dá efetivamente a tal da antropofagia, quer dizer, eu processo aquilo tudo e aquele mundo externo, aquele ambiente, ele é recriado por mim. Então, eu recrio esse ambiente na forma de um afeto ativo, de um afeto criativo, e, de alguma maneira, essa síntese final, ela traz essa característica de criação, de autenticidade, de sentimento do meu si mesmo como verdadeiro. Mas a palavra sujeito, historicamente, ela é complicada, porque ela quer dizer sujeitar-se-á, né? E, particularmente, sujeitar-se a quê? Sujeitar-se à razão. Então, a ideia de sujeito, ela surge com o fim da Idade Média e o nascimento da Idade Moderna, quando, justamente, o homem e a razão fizeram a revolução contra, né, a superstição e as crenças religiosas e aristocráticas. A Revolução Francesa é o grande marco disso, né? Então, as pessoas elas passavam a se sentir atores porque se sujeitavam à razão. Mas esse sujeitamento à razão, mais uma vez, é um sujeitamento a uma causa externa, né? Quer dizer, eu me sujeito a uma razão universal. E a sua capacidade, não só de discernimento, como, sobretudo, de recriação das coisas, né? Onde é que ela fica? Então, a gente poderia dizer assim, que o sujeito em Spinoza e Winnicott, né, ou mesmo em Nietzsche, ele não é um sujeito, porque ele não se sujeita, né? Não é que ele não é formado pela interação com o mundo. Sim, ele é formado pela interação com o mundo. As coisas sempre vêm de fora, mas ele faz um processamento singular, né? E, sobretudo, ele se sente criativo, espontâneo nesse processamento, né? Você fez toda a palestra como se a salvação tivesse na fuga do externo e a salvação tivesse dentro, não é? E tem toda uma tradição que diz que a salvação está fora, está na vida, no outro, quando eu me ligo com o outro, quando eu me ligo com a vida, né? Então, toda essa, quer dizer, essa busca do afeto ativo é uma dialética que eu não me escravizo à vida, né? Mas eu não me escravizo também ao ego, né? Essa coisa que eu queria que você deixasse mais claro, por favor. A minha ideia não foi tentar valorizar a realidade interna
Não, né? Quer dizer, a ideia foi pensar assim, primeiro, de uma forma bem simples, é que é só amando a nós próprios que a gente pode amar o outro e a vida. Primeira ideia. Em termos unicotianos, seria mais ou menos o quê? É só aceitando que eu tenho um aspecto ruim, digamos, pelo menos dentro dos meus próprios padrões ruim, que eu posso aceitar o meu lado bom também. Então, aceitar a si mesmo, com as nossas dificuldades, nossos defeitos, etc., etc., é o primeiro passo para a gente se amar, não mais de uma forma idealizada, mas tal qual somos, né? Bom, e é isso que vai permitir amar o outro e o mundo. Por quê? Porque, por um lado, é muito fácil amar o mundo achando que o mundo é só bom. Não, as pessoas são todas boas, o mundo é muito bom, a vida é muito boa. Defesa maníaca, né? Quer dizer, não resolve. No fundo, eu estou denegando, colocando de lado e varrendo para debaixo do tapete os sofrimentos, as dificuldades, as crueldades, etc., etc., né? Então, a minha intenção é trazer uma ideia e uma proposta de não dicotomizar o interno e o externo, né? De tentar mostrar que assim, a saída está no outro, no mundo, na vida, sim, mas ela só é possível se ela também estiver dentro. O agir criativo é aquele que se apropria dos elementos externos e os recria à sua maneira. Só assim podemos ser os verdadeiros autores de nossas ações e encontrarmos soluções efetivas para os nossos problemas afetivos. E aqui termina mais um Café Filosófico. Hoje tivemos a presença do filósofo e psicanalista André Martins, que veio falar sobre os afetos em Spinoza e Winnicott. Até o próximo programa.